Fala pessoal, beleza? A gente vai iniciar aqui essa playlist falando das integrais por partes e a gente vai pegar como referência aqui o nosso livro do Leitoldi. É uma boa literatura para quem tem interesse em pegar o próprio material didático para a gente estudar, certo? E a ideia é pegar justamente o capítulo desse livro que está aqui, que é o 9.1, e a gente vai fazer os diversos exercícios. Mas a ideia, além disso, é que nós vamos pegar as integrais indefinidas, certo? As integrais indefinidas, para quem já sabe e para quem não sabe também, são aquelas que não têm os limites de integração, ou seja, os valores de A e os valores de B. Caso essas integrais possuam os limites, né? Deixa eu colocar novamente. Os limites de integração, para quem sabe o teorema fundamental do cálculo, é apenas você calcular o seu f de A menos o seu f de B, certo? Mas, além disso, o que é mais importante é primeiramente você saber desenvolver a sua integral, certo? Então, muito mais do que além dos limites de integração, porque aí é só uma formalidade, você substitui os valores de A e os valores de B e soluciona, a gente precisa entender como é que a gente vai chegar na nossa determinada resposta. Então, a ideia, a princípio, é justamente essa: fazer vocês entenderem o processo. Porque depois, com o limite de integração A e B definidos, você simplesmente põe os valores e calcula, certo? Então não há nada de demais. Bom, sabendo disso, a gente precisa realizar uma revisão, né? Uma pequena ideia. O que seria a desenvolver, né, uma integral por partes? Desenvolver uma integral por partes é mais ou menos a seguinte ideia. Imagina que você tenha o produto de umas funções u e v quaisquer, sendo u e v, obviamente, funções. Você sabe pela regra, derivando isso aqui, o símbolo da derivada pode ser expressado apenas com esse tracinho, né? É a derivada da primeira, que eu vou colocar aqui como du, tá bom? Derivada de u, diferencial de u no caso, que multiplica v, mas a nossa derivada de dv. Mantém a primeira, multiplica pela segunda, mais mantém a primeira e multiplica pela derivada da segunda. A ideia é essa, certo? A partir daqui, a gente vai meter uma integral aqui em todo mundo, certo? Dado o nosso respeito aqui à nossa função. Bom, o que a gente pode analisar aqui? Aqui a gente tem o símbolo da derivada e o símbolo da integral. Como elas são funções inversas, a derivada e uma antiderivada, a gente pode anular. E aí a gente faz a seguinte reorganização. É apenas um padrão, por assim dizer, que a gente normalmente assume. Que vai ser o quê? Eu vou pegar a minha integral de u dv e deixá-la como se fosse um primeiro membro, né? O primeiro termo de uma equação. E eu vou igualar isso jogando o meu du vezes dv para o outro lado. Isso aqui fica apenas u vezes v. Passou, mudou o sinal, né? Então, menos a integral de v du. De v que multiplica o nosso du. Isso, nada mais, nada menos é do que a fórmula da nossa integração por partes. Porque a gente vai desmembrar a nossa equação. A nossa integral, perdão, por assim dizer. Certo? Então, macetes, dicas que você tem que entender. Diquinhas. Bom, na tua determinada função, f de x qualquer, você vai ter alguma parte dela que vai ser o seu u e a outra parte que vai ser o dv. Ok, básico, tá aí u vezes dv. E o que você deve ficar atento? Quando você vê a outra parte aqui da frente, você vai precisar do v, ou seja, você vai ter que integrar o dv, e o du, ou seja, você vai derivar o seu u, certo? Então, quando você tiver a tua função f de x, o u você vai ter em mente que você vai ter que fazer uma boa escolha porque ele você vai derivar. Ok? E o dv você vai integrar. Então, a tua escolha, basicamente e normalmente, vai ser em torno disso aqui.
Você vai lembrar que algum termo você vai derivar, que você vai chamar de u, e o dv você vai integrar esse termo. Então as suas escolhas têm que ser bem sábias, porque dependendo daquilo que você for derivar, você vai ter bastante trabalho, e dependente de onde você for integrar, vai dar bastante trabalho. Tranquilo até aqui? De maneira geral, essa é a ideia, tá? Você vai ter a sua função e tal, bonitinha, que é apenas uma demonstração. E o que importa no final das contas é isso aqui, tá? É você saber qual vai ser o seu U e qual vai ser o seu DV. Isso aqui é a nossa formuleta. Perdão, deixa eu colocar algo mais interessante, né? Aqui, ó. Beleza. Essa é a nossa fórmula. A integral de U dV é igual a U que multiplica V menos a integral de V que multiplica du. Certinho? Então, dada essa pequena, essa breve revisão, e tendo a ideia de que o você vai derivar e o dv você vai integrar, a gente chega aqui na nossa primeira questão. Certo? Bom, a gente tem que escolher um termo que seja muito simples para a gente derivar, né? O que pode ser mais simples aqui de derivar? O nosso x ou o nosso e elevado a 3x? A princípio, os dois são bem fáceis, né? Porque você sabe que a derivada de e elevado a u, por exemplo, é o próprio de e na x, é o próprio e na x. Aqui a gente só tem uma dificuldade de ser uma função composta, né? 3x. E a gente deveria multiplicar pela sua composta, mas então não é o caso. A mais simples é apenas o nosso x isolado. Então o meu u vai ser igual a x. Logo, o que sobrar é o meu dv. Ponto, acabou. Então é o próprio e elevado a x que multiplica dx. Perfeito. Então a gente vai derivar esses dois termos, né? Derivar o du e integrar o dv. Corrigindo. Então, o meu du vai ser justamente a derivada de dx. Se o expoente aqui é 1, então a gente vai tombar o 1 e diminui 1, que vai ficar x elevado a zero. Estou fazendo devagar só para a gente, obviamente, ter a ideia. E x elevado a zero é o próprio 1, né? Então não vai mudar e a gente tem que pôr o nosso dx aqui na frente. Ou seja, como isso aqui não vai mudar e o 1 também não faz diferença, o nosso du é apenas o nosso dx. Perfeito? Du vai ser igual a dx. Agora, integrar esse termo aqui pode ser um pouquinho mais chatinho, né? Então a gente tem a integral aqui de e elevado a 3x que multiplica dx. Pessoal, a gente vai considerar isso aqui como o u, né? Visto que é uma função composta, porque a gente tem uma função exponencial, que seria o e elevado a alguma coisa. Só que quando a gente chega nesse termo que está sendo o nosso expoente, a gente vê que é uma função polinomial, né? Uma função de primeiro grau. Ax mais b igual a zero, né? E o b seria 0 e o a seria 3. Deixa eu fazer um pouquinho com calma aqui. Seria e elevado a 3x mais b, né? Sendo o a aqui o nosso 3 e o b aqui é 0, né? Enfim, só para a gente entender o que está acontecendo efetivamente falando. O que a gente pode fazer? A gente sabe que o que está aqui na frente é o que a gente vai derivar para chegar nesse termo. Então, nada mais é do que o meu e elevado a 3x. E a gente tem que dividir aqui pelo nosso u', né? Porque é o seguinte. Se a gente tivesse isoladamente, pensar aqui num obs, isoladamente só, o e elevado a 3x, se eu fosse derivar esse termo, ia ficar o quê? E elevado a 3x, a gente mantém, e multiplica pela minha derivada do meu expoente, que é apenas o 3, certo? Só que, olha só, eu estou falando que eu tenho que derivar esse termo aqui para ficar igual a esse aqui. A única diferença é que não vai ter, pensando aqui, é que não tem esse 3 multiplicando, né? Eu tenho que derivar esse termo aqui de cima para que ele seja igual ao nosso integral. Não está igual, porque ele, em tese, deveria ter o 3 aqui na frente, porque eu estaria multiplicando pela minha regra da cadeia. Se não acontece isso, é porque eu já tenho o meu 3 aqui dividindo. Porque quando eu for derivar, igual eu fiz aqui embaixo,
esse 3 vai estar aqui, que é o mesmo que esse, e aí eu vou poder cortar, e aí vai ficar apenas o meu e elevado a 3x. A ideia é essa. Fechou? Então, essa é a minha integral de e elevado a 3x dx. Fechou. Então, a gente multiplica, né? A nossa fórmula aponta que vai ser o quê? A integral de v du vai ser o u, que está aqui, ou seja, o x, que multiplica o meu v. O meu v é apenas isso aqui, e elevado a 3x sobre 3, menos a minha integral de v que multiplica du, ou seja, e elevado a 3x sobre 3, e o meu du, olha só, é apenas o meu dx. Então ficou muito fácil, né? Pronto, tá aí. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos dar uma continuidade, né? Vamos dar uma organizada aqui nessa baguncinha. Ficando então, vou repetir praticamente, tá, pessoal? X, que multiplica o meu e elevado a 3x sobre 3 menos. Galera, esse 3 que está aqui embaixo, a gente pode ver como 1/3, né? Que está multiplicando e elevado a 3x. Opa! E elevado a 3x dx. Se isso aqui é uma constante, a gente usa o teorema de Namarra, né? Namarra, a gente tira essa constante. Então, eu vou reescrever, jogando essa constante aqui para fora. Ou seja, menos 1/3 da integral de e elevado a 3x dx. A gente já sabe a integral de e elevado a x, a 3x dx, certo? Então, vai ficar apenas o seguinte. Nossa, isso daqui ficou horrível, né? Só arrumar isso aqui. Ficando apenas da seguinte maneira. X, que multiplica e elevado a 3x sobre 3, menos 1/3, que está multiplicando essa integral. Essa integral está aqui, ó, né? Nada mais é do que apenas eu repetir esse termo. Ficando, então, 1/3 que multiplica e elevado a 3x sobre 3. Pronto. A gente reescreveu melhor. A gente achou a nossa resposta da nossa primeira integral. Não pode esquecer aqui da nossa constante, que é tão importante quanto, né? A galera da física pira nessa constante. Então, só dando uma arrumadinha, né? Porque os livros, eles trazem a resposta bem formal, mais justinha. Olha só, 1/3 que multiplica elevado a 3x sobre 3 fica 1/9 de elevado a 3x com a nossa constante. A gente pode escrever isso tudo no mesmo denominador, né? Para ficar mais completinho ainda. Claro, é apenas uma formalidade. A questão ali em cima, aqui já estava bem mais que resolvida, já estava top. Mas a gente pode melhorar ainda, né? Pensando aqui, o 9 ele é múltiplo de 3. Então a gente vai ter o 9 dividido por 3 dá 3, que vai estar multiplicando esse termo de cima, ficando 3x, que multiplica e elevado a 3x, menos 9 dividido por 9 é 1. Então, 1 que multiplica e elevado a 3x, mais a nossa constante. Você poderia também exagerar, isolando aqui o e elevado a 3x, porque é um termo comum, mas não deixaria de ser uma formalidade. Então, aqui está a nossa resposta.